A paz seja convosco. Amém. Pode estar no meio de nós. Glória a Deus. Louvamos a Deus por mais este dia, por mais esse mês que se inicia, Amém. Glória a Deus. pela sua graça e a sua misericórdia que é sobre as nossas vidas. O Senhor é bom e Ele tem nos agraciado com toda sorte de bênçãos, mesmo que para nós seja algo comum, não o é. No nosso último encontro, estivemos meditando sobre o tema a fé do centurião gentio ou ímpio. Cristo encontrou uma fé genuína em alguém improvável, um centurião romano que não conhecia a Deus. Mesmo assim, essa fé, como toda a fé divina, nasce daquele que a cria. Gera, faz florescer o nosso Deus. Eu esperaria que o centurião ficasse feliz com a afirmativa de Cristo, que iria segui-lo até o seu servo que estava doente, mas ele não ficou satisfeito, ele não ficou feliz com isso. Pelo contrário, ele apresenta a questão da autoridade. Ele, como homem que tinha várias pessoas debaixo da sua autoridade, ele sabia o que era mandar ir e vir. E ele esperava a mesma coisa de Cristo, que apenas uma palavra fosse proclamada e o seu servo fosse curado. Deveríamos ter uma fé assim. Como Alice disse, alguns com 5 anos, 6 anos, 10 anos, 20 anos de cristianismo e refletem pouco a Cristo. Tem pouco a apresentar ao mundo. Muito hoje se fala em se deixar um legado, mas qual é o legado que realmente, passando pelo fogo, ele vai ser um legado que vai ser recebido pelo Senhor como uma oferta agradável? Será que são os nossos negócios? Será que são os nossos bens? O centurião reconheceu que Jesus tinha autoridade. Ele tinha autoridade sobre soldados. Jesus tinha autoridade para curar. E ele entendia que Jesus podia curar apenas com uma palavra. A nossa fé deveria alcançar tais níveis e patamares. Eu tenho buscado essa fé. Espero que você se ligue no movimento e faça algo além de o seu dia a dia, suas coisas normais. O padrão de poder não é o padrão do homem, mas é de Deus. E nós temos que buscar esse padrão de Deus. A palavra de hoje tem como título Fim das Dores e Lágrimas. Temos passado por lutas e dificuldades, muito aquém é abaixo, muito aquém do que a grande maioria das pessoas no mundo passam. Mas continuam sendo dores e dificuldades. Perdas de entes queridos, dificuldades financeiras, problemas na justiça e tantas outras coisas que fazem com que o nosso coração se entristeça. A palavra de Deus fala de um dia que isso não vai mais existir. Nós vivemos nesses tempos da nossa passagem aqui pela terra com altos e baixos. Estava ali logo no começo do culto, antes do culto, falando com a Júlia, e a Júlia falou assim: vou fazer 7 anos. E eu olhei para ela e falei assim: eu vou fazer 59. Ela não tem noção do que é isso. Ela não tem noção do que é você viver toda uma vida, passar por uma série de situações. E toda esta trajetória, tanto da minha vida como da vida dela, ela é marcada por dores e dificuldades. Mas Deus fala desse fim. É sobre isso que nós vamos falar nessa noite. Quero convidar você a abrir a palavra de Deus no Evangelho de Mateus, capítulo 8. Evangelho de Mateus, capítulo 8.
apenas 2 versículos, versos 16 e 17. Assim diz a palavra de Deus, Evangelho de Mateus, capítulo 8, versos 16 e 17. Chegada a tarde, trouxeram-lhe muitos endemoniados, e ele meramente com a palavra expeliu os espíritos, e curou todos os que estavam doentes, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Ele mesmo tomou as nossas enfermidades e carregou com as nossas doenças. Palavra do Senhor, amém? Senhor, te louvamos, te adoramos e bendizemos. Sabemos que tu és o Rei, sabemos que tu és o Mestre, sabemos que tu és o Senhor. Queremos colocar a nossa vida na tua presença mais uma vez nesta noite. Peço, Pai querido, sobre a tua igreja, o teu espírito de entendimento, que nós possamos ouvir, entender e aplicar nas nossas vidas. Que a nossa fé não seja uma fé morta, mas seja uma fé viva. Peço também, Pai querido, a tua capacitação para ser um instrumento, um canal do Senhor nesta noite. Que eu não venha trazer aquilo que procede do meu coração, mas aquilo que procede da tua palavra. E assim trazer uma mensagem santa para a glória, honra e louvor do teu nome. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar em nome de Jesus. Quando Jesus começou o seu ministério, ele não proclamou apenas o seu reino, mas ele curou doentes, expulsou demônios. Cura, o ato de cura e perdão, eles estão unidos pelo fato que o reino de Deus consumado, ele acontece através da morte e ressurreição de Cristo. Esta morte e ressurreição, elas decretam exatamente o início desse reino. Um reino diferente, não um reino de autoridade humana, mas um reino de autoridade divina. As curas realizadas no ministério de Jesus podem ser entendidas não só como uma antecipação do reino, mas como um fruto antecipado da sua morte. O Alice falou um pouco sobre isso, sobre a questão do nosso fruto. É algo que eu falei também na entrada. Qual é o fruto que você está dando? O que é que você está apresentando? Quando e você se for, o que é que vai estar escrito na sua lápide? O que é que os teus filhos vão lembrar de você? Será que a minha filha vai lembrar de mim porque eu vi uma série com ela? Ela gosta de maquiagem, quando aparece na internet uma série de maquiagem, já assiste junto. Será que ela vai lembrar de mim por causa dessa série? Ou ela vai lembrar de mim quando estiver numa divisão, num problema na vida, e ela fala assim, poxa, meu pai, ele falava para seguir este caminho. A série são momentos que a gente cria e são importantes, mas eles não são os mais importantes. Esse texto que nós lemos de Mateus 8, 16 a 17, ele vem fazendo um resumo geral depois do Sermão do Monte, depois da cura do leproso, depois da cura da sogra de Pedro, depois da cura do gentio romano. Após concluir esse relato do Sermão do Monte, ele coloca uma série de episódios envolvendo cura de pessoas doentes, sofredoras e com problemas de vida ou morte. Nós temos que entender que nós também fazemos parte desse grupo de pessoas que podem sim interferir dentro do mundo natural em meio a uma luta e uma enfermidade. Talvez você não entenda o poder que há sobre a sua vida, mas você tem autoridade, independente de quem quer que seja, que você encontre, você tem autoridade de orar por uma pessoa como essa. E se for da vontade do Senhor, essa pessoa seria curada. Ele abre essa palavra falando chegada à tarde. Esse dia era sábado. Havia uma proibição dentro da lei humana judaica, não da lei divina,
em que não se fazia nenhum tipo de obra no sábado, que era o sabate. Então se havia o início desse sabate e ele ia até um período, que era às 18 horas daquele dia. Ainda era sábado, e a menção ao anoitecer revela que as pessoas esperaram até o pôr do sol de sábado para se juntar a Jesus com os seus doentes. Eles não queriam confusão com os religiosos. Os religiosos tinham dificuldade de permitir que houvesse cura no sábado. Nós vimos a cura do leproso, nós vimos a cura do paralítico, nós vimos a cura da sogra de Pedro. E aí nesses 2 versículos eles resumem todo o ministério de assessoria, de cuidado de Jesus Cristo, não necessariamente na área espiritual, mas na área física, que é algo que está muito carente dentro do nosso meio nos dias de hoje. Desde que eu me converti, eu busco essa cura, esse poder, essa autoridade, que é algo que é inerente aos cristãos, mas que as pessoas elas realmente não conhecem. E eu encontrei muitos homens de Deus, em que eu perguntava diretamente para ele, falava assim: dentro das suas viagens pela Europa, pela África, você tem visto essas curas? A pessoa fica meio assustada e fala para mim: não, eu não tenho visto isso não. Eu falei: mas onde está isso, né? Mas Jesus Cristo está mostrando que o ministério dele também faz parte na parte da cura. Depois desses 3 relatos de curas específicas, Mateus fala sobre uma sessão de múltiplas curas, mostrando o poder de Cristo para expulsar espíritos malignos e libertar pessoas das doenças. Em seguida, Mateus explica por que Jesus faz isso. Por que Jesus, ele, além de pregar a palavra, ele também cura. Certamente Jesus Cristo ele foi movido pela compaixão. Jesus, em várias passagens do Novo Testamento, mostra ele tendo o coração dele movido. Ele olha para uma pessoa com dificuldade e ele sente a dor da pessoa e quer ajudar. É algo que nós, dentro desse mundo globalizado que nós vivemos, nós temos endurecido o nosso coração. Eu vejo lá o Felipe com uma dificuldade, eu acho melhor eu ficar bem afastado, porque se eu me aproximar eu tenho que me envolver. Basicamente, na nossa igreja, é uma família. Várias ramificações, mas é uma família. E a gente vê pouco disso, das pessoas elas realmente se envolvendo com a dor do outro. Por que a gente não se preocupa? Alguém, fora mim, mandou mensagem para o Nicolas perguntando por que ele não veio? Foi uma coisa atípica, mas poderia ter sido uma enfermidade. Mas nós não estamos preocupados com isso. Nós estamos preocupados com o nosso bem-estar. E é o mínimo que a palavra de Deus fala que nós temos que fazer. Amar ao próximo como a nós mesmos. Hoje pela manhã postei lá a fotinha da Ingrid falando assim: aniversário. Você mandou mensagem para ela? Ligou para ela? Ah, mas eu tenho minha dificuldade. Eu tenho a minha ocupação. Eu tenho isso, tenho aquilo. E a gente acaba endurecendo o nosso coração para isso que nós estamos vendo na palavra aqui. O coração compassivo de Cristo em relação às dificuldades das pessoas. Por causa do intenso sentimento de compaixão, Jesus atendia as necessidades do povo, mas havia algo além disso. Conforme já vimos, Mateus costuma se esforçar para mostrar o ministério de Cristo como algo cumprindo as profecias do Antigo Testamento. E ele o faz novamente nessa passagem. Era uma atribuição de Mateus. Ele mostra que Jesus Cristo ele tem um ministério terreno, mas esse ministério ele vai além disso, que é a função do cumprimento das Escrituras. Quando nós fazemos evangelismo, não sei se você já fez, sei que Nicolas e Nízia fazem, já fiz bastante. Quando você vai se comunicar com a pessoa, você fala: Jesus te ama, ou Jesus tem o melhor para a sua vida, Jesus tem um plano para a sua vida, mas a gente esquece da coisa mais importante, que é o cumprimento das Escrituras Sagradas, porque tudo foi criado por Ele, para Ele e através dEle. E tudo que nós fazemos, temos que fazer para a glória de Deus. Jesus sabia disso. O evangelista diz que Jesus curava as pessoas para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías. Isaías 53.
Isaías 53, e deixa aberto Isaías 53, tá bom? Isaías 53, verso 4, diz assim: certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores ele levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Que é exatamente o que Mateus parafraseia. O que é parafrasear? Você pega uma coisa que foi falada ou escrita e você faz o quê? Fala de uma maneira diferente. Mateus vem e faz isso. No grego, esse versículo apresenta um mecanismo literário chamado de oração final, ou seja, a explicação por que as coisas estão acontecendo. Então, vem se falando uma série de sequência de coisas, depois se explica por que foi feito isso. Isso chama-se período oração final. E a pergunta que nós temos é: por que Jesus veio? A pergunta que está na boca de todo e qualquer cristão, naturalmente, é: ele veio para me salvar. Ele veio para me curar. Ele veio para mim. E isso realmente é uma verdade, mas não é a condição principal. Então eu trabalho porque eu tenho que trabalhar. Mas a condição do que eu trabalho é para que eu levante recursos financeiros, para que eu mantenha a minha casa, mantenha as necessidades da minha casa. Então essa é a razão básica, é a principal. A razão principal aí é a glorificação do nome do Senhor. Por que Jesus veio? Jesus conscientemente sabia que ele precisava cumprir profecias do Antigo Testamento, em especial uma profecia, Isaías 53, novamente, eu vou ler corrido do verso 1 ao 12. Isaías 53. Quem creu em nossa pregação, e a quem foi revelado o braço do Senhor? Porque foi subindo como renovo perante ele, como raiz de uma terra seca, não tinha aparência nem formosura, está falando de Cristo. Olhámo-lo, mas nenhuma beleza havia para que nos agradasse. Era desprezado e o mais rejeitado entre os homens, homem de dores e que sabe o que é padecer. E como um de quem os homens escondem o rosto, era desprezado e dele não fizemos caso. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si, e nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras nós somos sarados. Todos nós andávamos desgarrados como ovelhas, cada um se desviava pelo caminho, mas o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de nós todos, que é exatamente o que o Filipe falou e quis discorrer nesses hinos que ele trabalhou. Se há um texto no Antigo Testamento que a igreja do Novo Testamento usava para falar do ministério de Cristo, Isaías 53, versos 1 em diante. Não é difícil entender por quê, pois Isaías 53 tem como foco principal a figura de Deus depositando o meu pecado, o seu pecado sobre a figura de Cristo e apresentando ele como um sacrifício, como um cordeiro que foi sacrificado em meu lugar e seu lugar. E você tem que entender, você diante do pecado e você diante de Deus. Enquanto você não entender, e realmente, como Filipe disse, a única coisa que tinha para você era a condenação, você vai continuar vivendo essa vidinha medíocre que você vive, que é uma vida de acordar, trabalhar, comer, jogar fora no banheiro que você comeu e dormir e começar esse ciclo todo de novo. Isso é medíocre. Isso é medíocre. Você pode juntar o que você quiser de bens aqui na terra. Se você juntar 1 milhão, 2 milhões, 5 milhões, o que quer que você juntar, se no final da tua vida a única coisa que você tiver é um monte de papel, moeda, a tua vida é uma vida medíocre. Você não deixou nada, não construiu nada. Do mesmo jeito que uma flor está bonita no dia das mães e no outro dia ela vai estar murcha, vai ser a sua história aqui na terra. Você tem que entender
o sacrifício de Cristo diante da tua vida, se a vida do Moisés for apenas encher a academia ringue, se a vida do Felipe for apenas ter 2, 3 lojas da Verano, ou o Alice constituir uma concessionária, a vida de vocês é medíocre. Porque diante do Senhor isso vai ser obra que vai ser consumida pelo fogo e não vai valer absolutamente nada. Nada. E nós temos que entender o sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Quando pensamos na morte expiatória de Cristo, fixamos nosso olhar quase que exclusivamente em sua pessoa, redimindo os nossos pecados, resgatando-nos da ira no dia do Senhor. E esse dia está chegando. Eu sinceramente não sei se a Júlia vai fazer 59 anos. Não porque ela vai falecer, mas eu não sei se Jesus Cristo não volta antes. De certa forma, essa é uma compreensão muito simples do ministério de Cristo, que ele veio apenas para me libertar dos meus pecados. Salvos do pecado e as suas consequências. Jesus nos salvou não somente da ira de Deus, provocada pelo nosso pecado, mas também das consequências das nossas ações pecaminosas. Sim, a sua ação ou a sua omissão diante das leis do Senhor tem consequências. Naturalmente, a maior consequência é a declaração de inocente diante de Deus. Todavia, vivemos em um mundo caído, um mundo corrompido, um mundo corrupto, um mundo doente, um mundo à beira da morte. E você é a cura. Várias pessoas, elas fazem vários filmes mostrando a figura de alguém que ele carrega um anticorpo de um vírus mortal que está dizimando a humanidade, e as pessoas elas ficam buscando essa pessoa. Essa pessoa é você. Você pode trazer vida. Eu lembro, já contei essa história, eu lembro que quando eu estava na 4ª série, eu fui levado para a escola para ver uma peça de teatro chamada O Menino do Dedo Verde. E o menino, onde ele encostava o dedo, nascia flores. E aí estava havendo uma guerra. Eu lembro que aquele menino foi lá e tocou o canhão. E quando ele tocou o canhão, em vez de explodir uma bomba, saiu um monte de flores. Aquele menino, ele é você. Aonde você tocar, tem que ter vida. E aí você está fazendo isso, fazendo o que com isso? Essa é a grande X da coisa, né? O que você está fazendo com isso? Esse é um mundo chamado de vale de lágrimas, porque no estado caído em que vivemos, a alegria da vida é constantemente arruinada pela dor, pela enfermidade, sofrimento e morte. Nossa igreja apresenta pedidos de orações de irmãos às quartas-feiras e de uma forma reduzida no domingo. Pessoas que sofrem, que padecem, nós oramos por essas pessoas. Todas essas doenças, dores e mortes, elas estão no mundo por causa do pecado. Não quer dizer que qualquer enfermidade que você venha a ter é por causa do pecado. A gente vai ver várias passagens em que o Senhor ele utiliza da enfermidade para a manifestação da glória. Nós temos que atentar para as coisas que acontecem na nossa vida e sempre ver a motivação de Deus para aquilo que está acontecendo. Porque senão nós vamos achar que nós somos piores, que nós somos os sofredores, que nós somos aqueles que somos os dodóis, que toda a dor do mundo está sobre os nossos ombros. Isso não é verdade. Nem sempre é pecado, nem sempre é a culpa da pessoa, mas esse mundo pecaminoso, ele faz com que a enfermidade ela adentre no mundo. Certa vez, já lemos essa passagem algumas vezes, Jesus com os discípulos passando diante de um homem cego, eles olham para Jesus e perguntam: quem pecou, Jesus? Foi ele? Foi os pais dele? E Jesus fala: não, nem ele, não os pais dele. Ele está doente para que se manifeste a glória de Deus. Quantas pessoas você já cruzou no caminho que estavam enfermas para que Deus se manifestasse a glória dele através da sua vida e você não fez nada? Talvez porque você estivesse ocupado, você tivesse que fazer alguma coisa urgente. O ministério pastoral é interessante porque eu aprendi a não ter tempo.
Então, o meu tempo, ele é naturalmente para as pessoas. Por mais que as pessoas muitas vezes não dêem atenção, marca o horário, não aparece, esquece e tudo mais, a minha função é estar disponível. É como um bombeiro. Tocou o alarme, eu tenho que estar disponível para ajudar. É assim que funciona a minha vida. Rosângela e Luísa sabem muito bem isso. E nesse meio termo, eu vou procurando cada vez mais conhecimento para tentar ajudá-los. Mas nós temos que entender que a enfermidade, a dor, ela existe por causa do pecado. Um pecado que habita no mundo. O que de fato sabemos é que todo sofrimento está relacionado com o pecado que entrou no mundo. Se não houvesse pecado no mundo, não haveria qualquer doença, sofrimento ou morte. Romanos capítulo 5, verso 12. Romanos 5, 12 diz assim: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Quando a raça humana caiu com Adão, não só o pecado entrou no mundo, mas também a morte. E toda a criação foi trazida a um estado de sofrimento e dor. Romanos capítulo 8, versos 22 e 23. Porque sabemos que toda a criação a um só tempo geme e suporta angústia até agora. E não somente ela, mas também nós que temos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. É uma aguarda, é um tempo que nós estamos aguardando realmente da volta de Cristo. Mas haverá um dia, a palavra de Deus diz, haverá um dia que não haverá mais lágrimas. Acho que foi a Isabela não, a Heloísa, que ela caiu, e aí tem muito mais dengo do que qualquer coisa, mas tudo bem. Ela caiu e ela sentiu dor no joelho. Naquele dia não vai ter mais dor. O livro de Apocalipse, ele fala sobre isso. Apocalipse 21. Apocalipse 21, versos de 1 a 4. Diz assim: vi novo céu e nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Vi também a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, da parte de Deus, ataviada como noiva, adornada para o seu esposo. Então ouvi grande voz vinda do trono, dizendo: eis o tabernáculo de Deus com os homens. Deus habitará com eles. Eles serão povos de Deus, e Deus mesmo estará com eles. E lhes enxugará os olhos toda lágrima. Aleluia. E a morte já não existirá. Já não haverá luto, nem pranto, nem dor, porque as primeiras coisas já se passaram. Quando a obra final da redenção divina for concluída e todas as coisas se tornarem novas, Deus habitará em meio ao seu povo no novo céu e na nova terra. Quando esse dia chegar, Deus vai enxugar os nossos olhos de toda lágrima. Amém. Quando eu era criança, diferente da geração de hoje, a nossa alegria era aprontar, correr, brincar. Eu morava aqui em Brasília, na Asa Sul, acho que era. E aí, de tempos em tempos, a prefeitura ela vinha e cortava a grama. Fazia grandes montes de grama. E havia montes espalhados assim. E eu lembro que a gente cavava, abria um buraco no meio e aquele era o nosso forte. E a gente ia lá buscar mamona, para a gente fazer guerrinha de mamona. Invariavelmente, alguém saía correndo, tropeçava como a Heloísa, caía e machucava. E eu era pequeno. E eu lembro, minha mãe está assistindo, ela talvez não lembre, mas eu lembro, em que todas as vezes que eu me machucava, eu falava que eu queria a minha mãe. E eu corria até a minha mãe.
Eu ia lá para a mãe, e ela, às vezes, ela estava na cozinha, às vezes estava de avental, ela me acolhia no colo, como eu vi, por exemplo, hoje, que ela começou a chorar, ela foi para o colo da Rayane, como eu vi hoje de manhã também, que a Isabela, ela deu um tropicão aqui, e ela só acalmou no colo da Rayane. E aí a minha mãe ia, enxugava minha lágrima, falava, para de besteira, não tem problema não. E eu voltava para continuar brincando, e ralava muitas e muitas vezes. Eu lembro dessa história. No novo céu e na nova terra, não vai haver mais necessidade de lágrimas e tristeza. Não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais doença. Isso parece bom demais para ser verdade, porque nós conhecemos apenas a dor. Apenas a dor. Nós estamos o tempo todo o tempo, aguardando a próxima cilada, a próxima coisa que aconteça para nos gerar dor. Relacionamentos, eles são assim. E nós somos feitos para vivenciarmos esse tipo de coisa. Nós temos que aprender que a dor, ela faz parte do cristianismo, da mesma maneira que o ar que nós respiramos. Não existe a possibilidade de você estar nessa terra sem dificuldades e sem dores, mas naquele dia vai acabar, vai findar a dor. Parece que nunca vai chegar esse tempo. Contudo é verdade, pois Jesus cumpriu a profecia de Isaías a respeito do servo sofredor de Deus. O servo que Deus enviaria ao mundo com o propósito explícito de sofrer no lugar do seu povo. Jesus Cristo sofreu em meu lugar e sofreu em seu lugar. Mas não fez isso apenas para que você tenha uma vida tranquila, para que você seja uma pessoa feliz. Tem um outdoor no Guará, ali na saída, que fala assim, autoestima é poder. Não é para que você tenha autoestima, é para que você entenda que a dor que você foi curado, você tem um anticorpo que a pessoa ela não conhece. E que você pode ajudar essa pessoa a passar com um pouco mais de facilidade a dor que foi tão dolorida para você. É algo que eu procuro fazer com o meu ministério pastoral. Aliviar as dores de vocês. Eu sempre falo isso. Tem muita coisa para se ensinar, muita coisa para falar, mas cabe a você querer comer ou não querer comer. Nós estamos aí nos domingos pela manhã, nós estamos aí nos domingos à noite, e durante toda a semana, essa liberdade que eu dou para vocês ligarem, para a gente poder conversar e tomar as decisões. Quando olhamos para a cruz, vemos que Deus Pai colocou o pecado meu e seu sobre o seu Filho. Deus imputou o pecado cometido por mim e por você, o seu servo. Enquanto se encontrava pendurado na cruz, Jesus estava sob a maldição de Deus por minha e sua traição. Mas isso não é tudo. Não somente o nosso pecado foi colocado em Jesus, mas também as nossas enfermidades. Deus colocou o câncer nele, colocou doença cardíaca nele, colocou diabetes nele, colocou lepra nele, colocou em Jesus todas as doenças que afligem a raça humana, porque a palavra de Deus diz, certamente ele temou sobre si todas as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. Não só o nosso pecado foi removido, mas também todas as consequências dele. Talvez você me pergunte, se isso é verdade, por que as pessoas adoecem? Por que você, pastor Paulo, está gripado? Por que as pessoas morrem? Pelo mesmo motivo que nós ainda pecamos. A obra da redenção ainda não está completa. Nós estamos caminhando para essa obra de redenção. Nós temos uma coisa chamada santificação progressiva, que é uma questão individual. Você tem 24 horas do seu dia que você pode dispor da maneira que você quiser. Por mais que eu seja chato e cobre de você algumas coisas, você pode fazer o que você quiser. E você tem 24 horas no seu dia, que você pode trabalhar de sol a sol, você pode dormir de tempo a tempo, você pode fazer o que você quiser. As consequências das suas ações, depois elas vão ser computadas. É como um aluno, em que ele pode estudar
Nós estamos aí já no mês de maio, nós estamos indo aí para o final do segundo bimestre, e os alunos, eles podem se dedicar nos seus estudos ou podem dormir. Podem ficar jogando videogame, pode ficar vendo série da Netflix, pode fazer o que quiser. Só que no final do ano tem uma consequência. É interessante que o Senhor, ele deixa para nós várias experiências como essas para que a gente venha entender que as nossas ações têm consequências. Se você se alimenta bem, se você não se alimenta bem, se você dorme ou não dorme, se você se exercita ou não se exercita, se você lê a palavra ou não lê. E eu tenho dado indicadores para você para tentar te motivar. Leia mais. Leia mais. Eu venho aumentando minha frequência de leitura e estou mostrando para vocês. Eu não estou mostrando para que vocês falem assim, uau, como meu pastor ele é espiritual. Não é isso. É para você entender que é possível você fazer mais de busca do Senhor do que você está fazendo. É claro que a minha rotina é diferente da do Nicolas, que é diferente da Vânia, que é diferente da do Felipe, que é diferente da do Daniel, que é diferente do Carlinhos, mas a gente tem que entender que nós temos que administrar a nossa vida de uma maneira muito legal, porque nós vamos ter consequências. Fiquei extremamente feliz essa semana. Já comentei superficialmente. Estou fazendo discipulado com os meus queridos Carlos e Chayane, e eu dei para eles para o Carlinhos, primeiramente, a incumbência dele decorar os livros da Bíblia do Novo Testamento. Dei lá o site. Quando foi na outra semana, ele falou para mim, eu já estou sabendo. Inclusive, a minha esposa está sabendo. Inclusive, o Cauã está sabendo. Eu mandei o Cauã ler os livros do Novo Testamento. Eu mandei o Kaique estudar os livros do Novo Testamento. O bonitinho veio aqui, envergonhadinho, tal, no cantinho aqui, ele falou os livros da Bíblia direto. Enquanto isso, os seus filhos estão fazendo o que com o seu tempo? O que com o seu tempo? Então não tem que eu mandar. E aí eu perguntei para Manu, falei, Manu, e aí, Manu? Ela falou, você não me mandou ainda, mas eu tenho que mandar. Talvez não dependa dela. Talvez dependa do Esther e do Carlos. Fala assim, vamos fazer. Nós estamos aí na semana do Dia das Mães, e eu sei que é uma semana extremamente movimentada para vocês, mas essa semana, ela vai tomar o tempo todo de vocês? Será que é isso que vai fazer? Será que vocês vão findar no domingo, totalmente exauridos, com recursos financeiros no banco, mas sem um testemunho cristão durante a semana? Semana que vem eu faço. Será que você vai ter essa outra semana? Será que você vai ter essa oportunidade? Será que essas pessoas que passaram no seu caminho, elas vão aparecer na outra semana? Você tem aí montagem, brinquei com o Felipe hoje de manhã, falei, Felipe, já encheu de cesta a garagem? Ele falou, não, mas estamos fazendo bastante. Inseriu algum panfletinho dentro da cesta, falando de Cristo? Ou não, mas eu colocar um panfleto, pode ser que a pessoa não compre. Você tem uma oportunidade de demonstrar que a sua fé não é morta. E eu não vou cobrar isso de você, mas você saiba que no dia do juízo, o Senhor ele vai cobrar. Talvez você finde aí o seu Dia das Mães com rendimento de 10, 20, 30, 40 mil reais ou mais. E o que mais? Quando Deus terminar esta grande obra, o pecado não mais existirá. E por conseguinte, todas as consequências também desaparecerão. Quando Cristo findar o trabalho dele, você não vai precisar falar mais de Jesus para ninguém, sabia? Não vai ter ninguém para falar. A palavra de Deus diz que a palavra do Senhor vai estar sobre toda a terra. Ninguém vai precisar ensinar, porque todo mundo vai saber. Mas agora eu vou falar, não precisa mais. Está chegando o tempo. Não haverá doença, não haverá mais tristeza, não haverá mais dor, não haverá mais morte e não haverá mais lágrimas. Mas a pergunta que fica é: você vai fazer parte desse grupo? Isso aqui é determinado para um grupo específico. Grupo de pessoas que
olham para a cruz e veem o valor dessa cruz. Olham para essa cruz e sabem que a nossa vida aqui na terra é muito mais do que comer, beber e se alegrar. Nossa vida tem que ser mais que isso. Se a sua vida ela está apenas nos prazeres do mundo, sinto lhe dizer que esse dia para você não vai chegar. Mas para aqueles que entenderem o sacrifício de Cristo na cruz e viverem dentro do núcleo familiar, sociedade, escola, como Cristo está voltando, não vai haver mais dor, não vai haver mais morte e não vai haver mais lágrimas. Senhor, em nome de Jesus, louvamos, adoramos e bendizemos Teu nome, porque o Senhor é um Deus de cura. O Senhor, Pai querido, mortificou o nosso ser, levou sobre si as nossas dores e enfermidades, e tem muito mais do que nós podemos pedir, pensar ou imaginar. Que nós possamos, Pai querido, entender que a nossa vida aqui na terra, sim, é composta de trabalho, porque a Tua palavra diz que do suor do nosso rosto nós estaremos comendo. A Tua palavra diz, Pai querido, no 1 Coríntios 11, que aquele que não trabalha não coma, mas nós temos que entender que também Tu és um Deus do maná, um Deus que nos dá o pão nosso de cada dia, um Deus que garante, Pai querido, que nada irá nos faltar. Nos ensina, Pai querido, a medida do equilíbrio, para que nós não sejamos folgados, nem sejamos angustiados, Pai, correndo atrás dos favores desta vida. Te louvamos, Te adoramos e bendizemos em nome de Jesus. Amém. Graça ao nosso bom, querido e amado Deus.